Feliz Dia Mundial da Alegria. Toda vez que eu venho aqui, vocês já estão acostumados. E quem não estava feliz até agora vai ter uma alegria tão grande que mesmo no escurinho eu consigo ver vocês. Dá um sorriso para mim, deixa eu ver. Olha que beleza, todos sorrindo. Ou isso, sorri aí, rapaz. Isso, agora ele sorriu. Ô Preguinho, sorri aí, rapaz. Tá bom. Deus abençoe os amigos que estão nos acompanhando. Eu não sei onde está a câmera. Aí. Que Deus abençoe onde você estiver e posteriormente, quando você der uma olhada nesse culto, Deus abençoe. Agradeço muito o convite que o pastor Rodrigo fez para estarmos juntos nessa manhã de sábado. Eu quero, antes da leitura bíblica, que está no livro de Lucas, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 22. Antes da leitura desse texto, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a bênção de Deus em gratidão por estarmos aqui na igreja. Quando o pastor Rodrigo perguntou ou disse que via alguns rostos que não eram conhecidos, quem, como eu, está visitando a igreja aqui de Doral nesta manhã? Levante a mão, deixe-me ver. Uau! Muitos visitantes, Deus abençoe. Deus abençoe de onde vocês vieram e convergindo todos nós aqui para esta manhã, Deus abençoe. Vamos orar. Querido e bom Deus, obrigado pela bênção em podermos abrir agora a Tua Palavra. Ela foi manuseada na escola sabatina com este assunto tão importante que estamos estudando sobre as 3 mensagens angélicas. E na sequência, com Teu poder e com o Espírito Santo que aqui está, suplicamos que unjas todos nós com este poder. Que possamos receber agora a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que as barreiras e incompreensões sejam quebradas. E pela Tua misericórdia possamos mais uma vez ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus a bênção desse conjunto que eu ouvi agora aqui. Vaso Novo. Fiquei contente de ver vocês cantando aqui. Deus abençoe. Eu quero ser um vaso novo nesta manhã. O título do sermão, uma palavra. Normalmente, eu não dou um sermão com o título de uma palavra só. O título é Libertos. Libertos. Se há um tempo que precisamos evocar, enaltecer, divulgar e viver a liberdade, é agora. E quando eu falo de liberdade, algumas coisas vêm à mente dos amigos que aqui estão, e principalmente por estarmos nos Estados Unidos, que é o país da liberdade. Tanto é que um dos monumentos mais famosos do mundo, lá em Nova York, evoca a liberdade. Então, você pode estar pensando em até ser liberto do casamento, mas não é isso que eu estou falando, não. Se alguém pensou isso, pode... você deu risada, mas não é não. Liberdade circunstancial da vizinhança? Pode ser. Liberdade política não é objeto de um culto. Eu quero, nesta manhã, trazer, em nome de Jesus, para a congregação que me ouve agora, libertos de Satanás. O pastor Conrad Vine, que é da Associação Geral para Missões, ele tem falado muito sobre este assunto. E a minha esposa me chamou a atenção, porque em meu ministério eu não gosto muito de pregar sobre esse assunto, porque eu prefiro enaltecer o poder de Deus. Porém, nós estamos vivendo uma situação em nosso mundo que nós temos que estar atentos como nunca
para questões que nos rodeiam no mundo espiritual. Dá para acender um pouquinho mais a luz, que eu quero enxergar a igreja? Eu queria ver vocês. Acenda um pouquinho mais a luz, eu quero ver quem está aqui à minha esquerda, quem está aqui à minha direita. Eu não estou enxergando bem. Isso. Obrigado. Agora, porque a minha esposa falou certa ocasião que a minha voz é boa para dormir. E se a minha voz é boa para dormir com esse escurinho, vai terminar o sermão todo mundo roncando. Então, eu consigo ver vocês agora. Me perdoem pedir para acender a luz, eu quero vê-los. Ela fez oração agora há pouco comigo, lá do Brasil. Todas as vezes que eu vou pregar, a minha esposa faz oração. Se eu estou aqui, ela faz oração comigo presencialmente, ela esteve algumas vezes. Caso eu esteja em outro lugar, eu telefono e ela ora. E sempre ela pede a Deus que unja os lábios do seu esposo, que vai estar abrindo a Bíblia, a palavra de Deus. Porém, nesta manhã, antes de eu começar, e a minha esposa vai saber agora, eu me ajoelhei, eu estou hospedado na casa do meu primo Tony. O Tony frequenta aqui a igreja, o Tony e a Bruna são membros aqui da igreja. E quando eu saí sabendo do assunto, eu me ajoelhei e falei: Senhor, nós vamos ter algumas dificuldades, algumas coisas vão acontecer hoje, porque Satanás não quer que esse assunto seja apresentado. E nós estávamos aí na freeway e aconteceu algo que eu dirijo há mais de 40 anos. Se aconteceu uma vez, eu não me lembro mais do que uma, mas veio uma pedra certeira e quebrou o vidro do carro. Um carro novo. O Tony tomou um susto e eu falei: fique tranquilo. Eu entendi o recado. Mas pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. O assunto desta manhã, libertos. Não quer dizer que não teremos acidentes, nem que não ficaremos doentes, nem que não passemos por separações, dissensões, angústias, tristezas. Não. A grande diferença é que nós vamos estar libertos do poder do mal. Porque até Jesus voltar, nós não estaremos libertos da presença do mal. Olhem a diferença. Nós somos libertos do poder do mal contra nós. As hostes do mal não têm acesso àqueles que estão com Deus. Quer dizer, não vamos sofrer, repito, não vamos passar dificuldades, não. A dificuldade existe para nos tirar de uma zona de comodismo, de um sistema inebriante. Cuide com a calmaria. Quando as coisas estão muito comuns, muito normais, nós temos que pensar: ou são bênçãos maravilhosas de Deus, que nos libertou totalmente, ou alguma coisa não está bem. Porque é uma questão inequívoca. Satanás não mexe com quem é dele. Mas o estrago final é terrível. E quando nos dispomos a servir a Deus, as tentações são fortes. Porém, a misericórdia maravilhosa de Deus diz: eu estou com você. Você vai passar por isso. E Paulo falou: Senhor, eu não suporto esse espinho na minha carne. Nós não sabemos o que ele estava dizendo, se era um problema espiritual, se era um problema físico, se era um poder moral, se era um problema intelectual. Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas ele apenas diz: eu pedi 3 vezes para o Senhor e disse: tire esse espinho da minha carne, isso é, retire esse problema, tire essa dificuldade, está me atrapalhando para pregar o Evangelho. E a resposta de Deus foi a mesma para você e para eu que vos falo, ao passarmos por tribulações. E Deus disse a ele: a minha graça te basta. Você vai viver com isto, mas eu estou com você. E você vai continuar, porque a minha graça te basta. Então vem Jesus, é batizado, e qual a primeira coisa que acontece antes de Jesus começar o seu ministério? Uma tentação direta de Satanás. E a Bíblia apresenta os evangelhos dezenas de vezes da presença de demônios, de Satanás, de Lúcifer, na vida das pessoas e quase que no cotidiano daquela nação. E vem Jesus, e em muitas ocasiões
Ele passava por aldeias onde não ficava ninguém doente. Ele curava todos. E Jesus passou mais tempo curando do que pregando. E ao começar o seu ministério, eis que aparece um anjo de luz. Esse anjo não é identificado por ninguém. Ele é perfeito. E esse anjo, que é o próprio Lúcifer, o qual, criado por aquele que estava ali sendo tentado. Portanto, eles se conheciam. E quando ele quer disfarçar quem é, tenta imaginar, quando Jesus falou no sermão profético, Mateus 24, que se possível foram os escolhidos seriam enganados. O engano é muito sutil, é muito bem engendrado, muito bem elaborado. E Satanás tem tentações personalizadas. A sua tentação não é a minha não é a sua. Ele tem tentações personalizadas como se pudesse ler a nossa mente, mas ele não tem acesso à nossa mente em nosso pensamento, mas ele tem acesso em poder entrar em nossa mente quando uma pessoa fica possessa. E Jesus tem um anjo de luz à frente dele. E uma das maiores contrafações antes da volta de Jesus é ele personificar-se, não especificamente em um anjo de luz, mas no próprio Cristo, abençoando como Jesus abençoava, curando como Jesus curava e dizendo: mudei o quarto mandamento. Fiquem tranquilos, fui eu que mudei. Essa tentação está um pouco adiante de nós, mas vai acontecer. E Jesus, então, com palavras bíblicas, diz: vai-te, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E ali começa o ministério de Jesus com uma tentação. E está agora Jesus no dia que antecede a cruz, e ele fala sobre Satanás para os discípulos. Olhem que questão impressionante. Jesus começa o ministério, os evangelhos apresentam o próprio Lúcifer em transformado anjo de luz, aparece a Jesus. E agora, no dia que antecede a cruz, logicamente, bem no finalzinho do ministério de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 31 em diante, diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Pedro disse, versículo 33, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Pedro estava 3 anos e meio com Jesus e não estava convertido. Como pode? Ele participou de todo o ministério de Jesus. Ele andou sobre as águas. Ele viu a ressurreição de pessoas enfermas. Ele estava ali ao lado de Jesus quando Jesus bradou e disse: Lázaro, sai para fora. O cheiro era de putrefação. E agora ele está ouvindo Jesus dizer: você não está convertido. O que é conversão? Mudança de rumo. Conversão é mudança de rumo. E nós, motoristas, usamos um termo: eu vou converter à direita, eu vou converter à esquerda. É uma mudança de rumo. Eu estou no sentido correto. A via é correta, mas eu estou na direção errada. Eu estou na estrada que é correta, mas o céu está aqui, atrás de mim. Eu estou de costas para os céus. Então eu tenho que virar, eu vou converter, eu vou mudar de direção.
E teologicamente falando, conversão é mudança de hábitos, de costumes, de vida e principalmente de mente. Então vem Jesus e diz: Pedro, você não está convertido. E eu fui avisado pelo Pai que Satanás chegou e disse: vou cirandar. Em um termo comum nosso, cirandar é dançar em volta. Agora, cirandar como trigo já dá uma outra conotação. É o trigo que é colocado na peneira e ele é sacudido para separar o grão da palha. E aquilo que é consistente fica. O que não é, o vento leva. Então, Pedro, você cuide. E a autossuficiência dele é a mesma minha e a mesma sua. Eu vou à igreja, eu guardo os mandamentos. Muitos que talvez não vêm, pensam: para que eu vou à igreja? Eu assisto pela internet, ótimo. Louvado seja o nome de Deus que tem a internet, você que está me ouvindo, está aí vendo. Porém, cuide com a doença sabática, que começa às 9 da manhã, uma dor de cabeça enorme. Eu não consigo levantar, o corpo está doendo. Lá pelas 11h30, meu dia começa a passar, eu já me sinto bem lá pela 1 da tarde e bato aquele pratão de macarronada com aquele filé delicioso da Superbom. Vocês conhecem aquele filé bem caprichado? Passa a doença. A igreja não salva, mas é o meio pelo qual eu encontro a salvação. Pelo menos 2 horas eu fico aqui lendo, estudando, ouvindo, cantando. E isso me induz. Em casa eu fico de pijama, eu levanto, vou, eu seguro ali o sermão, continuo depois, eu me distraio. Cirandar é estar em volta. E Pedro, tão autossuficiente como qualquer um de nós, disse, como jovem rico: eu guardo todos os mandamentos, eu conheço tudo. E Jesus disse: meu amigo, hoje, não é amanhã não, nessa noite, quando a madrugada chegar e o galo despertar e cantar, você já terá me traído 3 vezes. E Pedro: eu? Que é isso, Senhor? Eu vou contigo à morte. Mas por que Jesus falou aquilo para ele? Porque algumas horas depois, quando no Getsêmani, ao quebrado, Jesus entrou, e angústia, ele pediu que, se possível, passasse dele aquela dor, e pediu para os discípulos orarem com ele 1 hora, apenas 1 hora, dentre eles Pedro. O torpor era tão grande que não conseguiram orar. E Jesus disse: para que não entreis em tentação, a coisa que vem à frente é feia. E não conseguiu orar. Por esse motivo, estava fraco. E logo depois daquele momento, se ele tivesse orado, se ele tivesse ficado em vigília, ele não teria traído Jesus, que ao ser preso, naquela madrugada, cumpriu-se o que Jesus falou. E o que aconteceu? Ao cirandar Pedro, Satanás teve vez em sua vida. De que forma isso acontece? É muito sutil. E há gatilhos que nós apertamos em nossa vida, dentro de casa, no relacionamento normal. Eu repito o que eu falei recentemente, ao estar com sobrinhos, com meu filho, com a família, e eles estavam comentando sobre filmes de terror que gostavam de ver. E contaram: você já viu esse? E eu ali ouvindo, quieto. Porque pastor, parênteses, é um cara chato, só pega no pé, fica perturbando, dando sermão. Eu fiquei quieto, ouvindo. Eu já assisti esse, aquele outro. E as esposas dizendo: eu morro de medo, eu já disse que eu não quero que ele assista. A hora que terminou, eu falei: deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabia que verdadeiras sessões espíritas são feitas quando você assiste esse filme de terror e você evoca as forças do mal para dentro da sua casa? Porque se eu canto e louvo a Deus, eu estou chamando os anjos de Deus. Se eu abro a Bíblia, a palavra de Deus, se eu cultuo a Deus, eu estou chamando Deus. Agora, quando eu vejo esses filmes que aparece diretamente a força e o poder do mal, eu estou trazendo para dentro de casa. Os videogames. Amigos queridos, com filhos pequenos, cuide com os videogames.
É impressionante que naquela matança toda, todo videogame mata todo mundo, os personagens, vários personagens, eles são tirados exatamente, diretamente do satanismo. O nome de vários personagens. E o satanismo, aqui nos Estados Unidos, está crescendo cada vez mais. E há alguns poucos meses aqui na Califórnia, quando foi inaugurada uma clínica de aborto por uma igreja satanista, multidões foram. E eles recebiam do sacerdote uma marca na testa, vocês vão na internet, vão saber, vão encontrar, olhava em algum lugar e uma espécie de cruz negra era colocada na testa da pessoa. Está crescendo. As pessoas estão usando a Bíblia de Satanás, a igreja de Satanás e a adoração a Satanás. As músicas de rock, muitas delas falam sobre isso, evocam livros, seriados, tudo de Harry Potter está ligado ao satanismo. E quando eu disse para a família que estava ali me ouvindo, cuide, que verdadeiras sessões espíritas são feitas quando você assiste esses filmes, ele disse, nunca mais eu vou assistir. Então vamos cuidar em nosso lar com aquilo que nós deixamos nossos filhos verem, jogarem, lerem, orientar o que a Bíblia fala, levantando, andando pelo caminho, comendo, fale para os seus filhos, instrua-os, oriente-os, porque é tudo muito sutil. Uma outra questão que às vezes nós não percebemos, onde os anjos maus atuam e vêm, e motivo pelo qual Jesus disse, quando vocês tirarem as dissensões, as brigas, as intrigas, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Estejam reunidos no mesmo lugar, tirem as dissensões. O que a dissensão faz? O que a intriga faz? O que a discussão faz? Traz a ira, traz a raiva. Irmãos queridos, amigos que estão me ouvindo, vocês não fazem ideia o que a raiva, a ira, atrai de forças do mal, dentro de casa, dentro do lar. E coisas começam a acontecer e nós não entendemos. Discussões, palavrões. Por que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma, não concilie o sono, obrigado. Irai-vos, mas não pequeis. Até a ira Deus permite. O que é irar? É ficar chateado, é ficar contrariado. Jesus, quando entrou no templo e viu os vendilhões, irou-se. Ele não concordava com aquilo que estava sendo feito. Mas por que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis? Porque na sequência da ira vem a raiva. E quando eu estou com raiva, eu agrido verbalmente, fisicamente, moralmente, renego a fé, e é onde Satanás atua. A ira, os olhos da pessoa muda, o semblante, a fisionomia muda, a voz exaspera-se. É algo que nós nunca devemos ter em casa, são discussões que levem à ira, que levem a palavras pesadas, a agressões no próprio olhar, nos gestos. Eu estava falando agora de manhã com um amigo de Brasília, e ele autorizou que eu dissesse o nome dele, nesse relato, que foi um fracasso para a vida de Pedro. Quando Jesus avisou, vocês já imaginaram Jesus mandar um anjo para você e dizer assim, Satanás está pedindo para cirandar você, para estar ao seu lado. Que bênção seria! E Pedro se ateve tanto àquilo, quando passou aquele processo de dor, de traição, de angústia, que ele escreveu em uma das epístolas dele, na primeira epístola de Pedro, eu vou ler rapidamente aqui no capítulo 5, no versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, não estai com a vossa mente entorpecida,
Mais uma vez falando aqui da força do mal. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, cirandando, buscando a quem possa tragar. Aonde? Em casa, no lar. Hoje pela manhã eu liguei para o Ricardo lá em Brasília, um advogado proeminente de Brasília, muito proeminente, um homem consagradíssimo, de um poder extraordinário. Eu fui pastor do Ricardo e da família em 1982, lá em Brasília, 40 e poucos anos atrás. Fiz o casamento do Ricardo. E ele me contou esse relato e eu perguntei agora de manhã, eu vou pregar sobre esse assunto. Você permite que eu conte o que você me falou particularmente? Ele falou, permito. Pode contar? Posso citar os nomes? Ele falou, pode. Aproximadamente 15 anos atrás, um outro homem de Deus, chamado Fernando Lux, não sei quantos conhecem, já ouviram, vão na internet, vocês vão encontrar um dos ministérios mais poderosos que nós temos. O Fernando foi fazer uma semana de oração lá em Brasília, na igreja que o Ricardo frequentava, e Deus deu algumas orientações para o Fernando durante a semana, referente à vida do Ricardo e da família. E no sábado, após o culto, o Fernando disse, eu vou na sua casa. E disse, eu quero falar com a sua esposa. O Ricardo conta que quando eles chegaram na casa do Ricardo, da Leda, em Brasília, o Fernando ia na frente, e a hora que ele entrou, uma casa grande, com uma sala grande, com 3 ambientes, e o Ricardo falou que quase passou por cima do Fernando, porque ele parou, olhou lá para a casa do Ricardo, para o fundo da sala, voltou um pouquinho para trás, olhou, entrou e disse, eu quero conversar com a Leda aqui no escritório. E foram para o escritório. E o Ricardo ficou com a filha, a Jéssica, na sala, menina pequena, conversando, e estavam na direção da saída da casa, por onde entraram, e o Ricardo conta que havia prateleiras na entrada da casa, dos 2 lados, com vasos, com objetos de vidro, cerâmica, porcelana e cristal, vasos. Ele disse que aquilo começou a pular e pipocar tudo, foi tudo para o chão, caiu tudo, arrebentou tudo, quebrou tudo. A filha ficou assustadíssima e o Ricardo, percebendo, disse, filha, fique tranquila, fique tranquila. E logo a seguir o Fernando saiu, viu tudo aquilo, o Ricardo, aliás, limpou, e a Leda viu que não tinha prateleira nenhuma mais ali, ninguém falou nada. Durante a semana, o Fernando falou, Ricardo, eu vou te contar o que aconteceu naquele sábado à tarde. A hora que eu entrei na sua casa, no fundo da sua casa estava uma casta de demônios parados, todos olhando para mim. E à frente deles, o chefe deles, olhando para mim com um olhar satírico, com um sorriso satírico. Eu olhei, não falei nada, e fui conversar com a sua esposa, e enquanto eu conversava com ela, eu estou contando para os irmãos o que aconteceu, um fato, e que eu ouvi novamente agora de manhã. E o Ricardo disse, eu estou falando em nome de Deus, o que eu estou falando é verdade, aconteceu. E o Fernando dizendo que enquanto ele conversava com a Leda no escritório, o pensamento dele estava em oração, pedindo a Deus que aquela casta de demônios saísse do fundo da casa, da sala do Ricardo. E ele disse, então, que durante a oração, os demônios foram saindo, o poder de Deus foi se manifestando, e aquele chefe dos demônios foi o último a sair, e a hora que ele saiu, ele deu um urro medonho que arrebentou tudo que estava em volta, e caiu tudo, e ele disse uma frase, eu vou voltar. Quando o Ricardo me falou isso, e o texto bíblico diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir?
quando Ellen White diz que esta casta de demônios só se vence com jejum e oração. Mas jejum e oração para quê? Apenas para vencer? Sim. Mas ele volta. É para acontecer alguma coisa de reforma dentro de casa. Nós falamos há décadas em nossa igreja sobre reavivamento e reforma. Reavivamento é interior. Eu revivo o meu interior. Eu reconsagro o meu interior. Eu peço a Deus que mude a minha mente, que delete pensamentos, hábitos, costumes da minha mente. E quando eu passo pela reforma interior, pelo reavivamento interior, eu produzo atos externos de reforma. Eu vou mudar questões externas. E o Fernando Lux falou, Ricardo, Tyson, obrigado. Ricardo, tem algumas coisas em casa que você precisa tirar. Aqui vem a reforma. Mas o que, Fernando, eu tenho que tirar da minha casa? Deus vai te mostrar. Mas o que é? Deus vai te mostrar. Então, a casta saiu. Mas por que ele voltaria? O que acontece quando há poder em minha casa, em minha família, em um culto, em uma oração, onde eu me ajoelho e intercedo pela minha família, que por amor a um, Deus liberta todos, e pelo pecado de um, todos são derrotados. Por amor a José, Deus abençoou a casa de Potifar e a terra do Egito, por amor a José. E pelo pecado de Acã, pereceu toda a família dele, Israel inteiro foi derrotado. Quando ele disse, Deus vai te mostrar, ele orou e estava com a esposa dele e falou assim, Leda, ali na cozinha, olha, ela falou o quê? Ali, na despensa. Ele me contando agora de manhã. O quê, Leda? A luz, ali, ó, tem uma luz. Luz aonde, Ricardo? Você está doido? Ali, na despensa. O que tem ali na despensa? Ele falou, não sei. Estava na parte mais alta da despensa, no fundo. Ele falou que ele deve ter colocado uma escada, alguma coisa. E ele disse, agora de manhã ele falou, eu nem sei quem pôs aquilo ali, eu não fui, eu não me lembro o que era. Por ser um advogado proeminente em Brasília, que ocupou cargos políticos muito importantes, ele recebia muito vinho, muita champanhe, muito licor, caríssimos no final do ano, lembrando que a maior renda per capita do Brasil é em Brasília. Então os presentes são caros. E como ele não bebe, ele foi guardando, mas não guardou lá em cima. Ele levava em casa, deixava talvez ali na cozinha, em algum lugar, e alguém guardou. Ele começou a tirar várias garrafas, vários de um valor altíssimo, e começou a jogar tudo fora. Começou a jogar tudo fora. E ele disse que a cada 3 dias, a cada período, Deus ia mostrando para ele tirar da casa aquilo que nós poderíamos chamar de amuletos de Satanás. Que nós não sabemos. Eu estava comentando com a minha esposa outro dia, lembrando disso na minha casa. Lembrando disso, eu comecei a andar pela casa e fiquei olhando, Senhor, me mostre. Abri a geladeira. Ali havia 2 garrafas de vinho para flambar filé. Opa, lembrei da história do Ricardo. Joguei tudo fora. Por um acaso, abri as despensas e uma delas, eu me ajoelhei no chão e olhei lá no fundo. Quando eu falei para minha esposa, ela falou, mas quem pôs isso aí? Uma garrafa fechada na caixa de Black Label. Black Label? O uísque é isso? Black Label? É essa a pronúncia? É? Onde entrou aquela garrafa na nossa casa? Quem colocou uma garrafa de uísque fechada
embaixo. Eu pus a mão lá no fundo, tirei, abri e joguei na pia. Me veio à mente que um casal querido me convidou para passar um fim de semana na casa deles, em Campos do Jordão. E eu disse, olha, eu vou aí se eu pregar. Não, vem aqui passar o fim de semana com a gente, você e Agnes. Eu falei, não, se eu for pregar, aí eu vou. Eu não vou passar fim de semana em Campos do Jordão para tirar férias, não. Sábado eu prego. Aí ele deu um jeito lá e eu preguei no sábado. E alguns casais amigos estavam ali e quiseram conversar comigo. Eu tinha que voltar para São Paulo. Fica aí, vamos conversar. Fiquei até as 4 da manhã. E entrou esse assunto. E a esposa falou para ele, olha, nós temos aqui uma coleção enorme de vinho, champanhe e bebidas alcoólicas. Vamos acabar com isso. Ele falou, não, é muito caro. Eu falei, o que você faz com isso? Ele falou, eu não bebo, mas quando vem alguém aqui, eu sirvo um vinhozinho. Eu falei, que legal, né? Você não bebe, mas serve. Qual é a diferença? Já que a esposa quer, eu vou te ajudar, vamos acabar com isso. Amigos, irmãos, ele começou a tirar de uma estante em cima na cozinha algumas dezenas de garrafas de vinhos, de licores que a gente olhava e via, e eles falavam o preço, era muito caro. Até que apareceu uma champanhe que tinha 25 anos, que era do casamento deles, uma champanhe daquela de Fórmula 1. Qual é? É uma marca aí, famosíssima. É uma champanhe daquela grandona, não sei. Aí eu falei, vamos estourar isso aí. Não, isso aí é lembrança do casamento. 25 anos, com amuleto lá dentro da casa dele. Aí a esposa falou, não. Como que é? Moët Chandon? Exatamente. Uma grandona daquela é cara, né? Bem cara. Aí a esposa insistiu, tchum! Explodiu. E jogamos. Eu enchi uma caixa e levei no meu carro, fiz um sermão sobre isso, sem citar nome de ninguém, e depois dei um fim. O que poderia ser, na sua e na minha casa, alguma coisa que afasta a presença dos anjos e traz os demônios para casa? Para nós homens, pornografia. Sutil. Escondido. Para você, mulher, dar vazão à voz da serpente. As redes sociais estão mescladas de pessoas com uma voz maravilhosa, com uma doçura incrível para você ouvir. Minha querida irmã, cuide com a voz da serpente. Os filhos, quando crianças, orientação dos pais. Quando adolescentes e jovens já seguem o caminho deles. Muita coisa pode ser trazida para dentro de casa. E quando o apóstolo Pedro escreveu que Satanás está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, é para tragar, para arrebentar. E sabendo que tem pouco tempo, ele desceu até vós, até nós, com grande ira. E a ira dele é contra os casamentos. Contra o seu casamento, contra o meu casamento, contra o seu lar, contra o meu lar, contra os seus filhos, os meus filhos, contra os nossos netos. E nesta hora, que nós vemos dissoluções através de encrencas, de brigas, de discussões, que as agressões, as palavras altas, os xingamentos trazem o mal para dentro de casa, é hora. Chegou o momento de você e eu, nesta hora da tarde, nós perdoarmos. Perdoarmos quem nos ofendeu, quem nos magoou, quem nos traiu, quem roubou, quem dilapidou, quem falou mal. Perdoar, porque Jesus termina o ministério dele na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por que transmitir perdão para assassino? Porque na noite anterior, quando Judas chegou para trazer os algozes para prender Jesus, Jesus chama ele de amigo. Amigo, a que vieste? Como isso pode acontecer com um traidor? Como isso pode acontecer com alguém que está te matando?
exclusivamente com o poder de Deus através do perdão. Pai, perdoa-lhes. E há pessoas que têm uma angústia medonha, desenvolvem doenças psicossomáticas oriundas da mente pela dor, pela bronca, pela raiva. E quando nós introjetamos, interiorizamos a tristeza e não deixamos ela sair do coração, ela nos acompanha à noite quando vamos dormir, fica na mente. Ela nos acompanha quando vamos sair, estamos dirigindo, está na mente. Aquele infeliz que me traiu, aquele infeliz que me traiu, aquele que me agrediu, aquele que roubou meu dinheiro, aquele que fez isso ou aquilo e foi na mente. Irmãos queridos, resistir ao diabo, tire ele da sua mente através do perdão. E se há alguém aqui nesse início de tarde que precisa desenvolver o perdão, é hora de fazer isso. Passou o momento de ficar em casa e não conversar. Passou o momento de ficar em casa, um dormir no quarto, outro em outro. Passou o momento de dizer, eu vou à igreja e lá eu me santifico. Hipocrisia pura. Achamos que a santificação vem pelo fato de virmos aqui à igreja e participarmos de um culto. Nos lembramos que Satanás também entra na igreja. E estava ali ao lado de Jesus na hora da Santa Ceia. Porque em São João capítulo 13 diz claramente que Judas tomou a ceia possesso. São João 13, 2. E tendo Satanás entrado no coração de Judas, ele tomou a ceia. Ali ao lado de Jesus. Porque Deus permite que em muitas ocasiões, dentro da igreja, dos nossos lares, o mal entre. Porque alguém trouxe. Isso acontece de uma forma muito sutil. Mas quando nós nos propomos, em uma manhã, ao virmos aqui a igreja, no início da tarde, no culto divino, a desenvolver o perdão e dizer, Senhor, eu também quero receber o perdão por aquilo que eu fiz. Eu quero receber o perdão pelo pecado que eu cometi. E eu me refiro aqui agora ao pecado oculto. Dentro, incrustado no coração. Ninguém sabe. Mas tudo, sem exceção, que é feito no oculto, Deus trará a luz do dia. Tudo vai ser desvendado. E exatamente no período do milênio, quando existir um tempo enorme para que, dúvida alguma, e devido à transformação não haverá, todo joelho se prostrará e dirá, justo e retos são os teus caminhos, porque julgaste com equidade os povos da terra. E então, Salomão termina Eclesiastes no capítulo 12 dizendo, tudo o que é encoberto será trazido à luz do dia. É hora, queridos irmãos, de nos perdoarmos mutuamente. É hora de desenvolvermos a humildade, quebrarmos o orgulho e a vaidade, quando Jesus disse lá em Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde. Por natureza nós não somos nem mansos nem humildes. E o orgulho detona a nossa vida, a gente não pede perdão por causa do orgulho. O orgulho não deixa. E se você entender que as forças do mal, de uma forma sutil, quietinhos, Satanás gosta de ficar nos cantos da casa. Seus anjos maus, paradinhos ali. Você não percebe. E o tempo passa. Eles têm que ficar em algum lugar. Mas que não seja, em nome de Jesus, a sua casa e a minha casa. E que não seja a sua vida e a minha vida. E a forma para resolver essa questão está no livro de Salmos. Eu vou citar. Salmos 91, 11. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te livrar, para te proteger. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E direi, meu Deus, meu Senhor, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro?
É aquele que faz arapucas para pegar os passarinhos. E o passarinheiro é Satanás. Ele te livrará do laço do passarinheiro. E aos seus anjos, aos anjos de Deus, dará ordens a teu respeito, para livrar, para que o teu pé não tropece em pedras. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E o momento de libertação é agora, não deixe para depois. É nesse momento, quando eu peço a presença de Deus em minha vida para transformar o meu interior. Alguém, ninguém precisa levantar a mão, ninguém precisa se manifestar. Alguém que precise nesta manhã da bênção e do poder de Deus para vencer este mal que está cada vez mais forte e mais visível ao nosso redor. Alguém precisa nesta manhã pedir a bênção de Deus para segurar a sua língua, parar de falar palavrões, agressividades, situações que envergonham quem está por perto. Alguém precisa nesta manhã oferecer o perdão para quem ofendeu, para quem magoou. Alguém precisa receber o perdão e restaurar a sua vida diante de Deus. Esse é o momento. E eu não combinei nada, mas eu creio ser muito importante, Denilson, se vocês puderem cantar de novo o Vaso Novo. Eu queria chamar vocês aqui, porque esse hino que foi cantado no começo do culto, ele é muito importante, muito próprio. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Faz o que com a minha vida? Quebra. Quebra o orgulho, quebra a vaidade, quebra as agressões. E eu quero ser transformado para ser um vaso novo. E esse vaso novo começa quando você e eu, quando nos expomos agora, quase 1h da tarde, dizer: Senhor, eu quero tirar o mal da minha casa. Faz muitos anos que a minha mãe morreu. A pessoa mais consagrada que eu conheci na minha vida foi a minha mãe. Em algumas ocasiões, ela estava em casa e ela dizia assim: filho, você está sentindo? Eu falava: o que, mamãe? Perfume. Eu falei: que perfume? Você não está sentindo o perfume? Eu falei: não, mamãe. E ela dizia: os anjos de Deus estão aqui. A minha mãe sentia o perfume dos anjos. Que perfume nós temos em casa? Que odor transmitimos pelas nossas atitudes, pela forma que nós agimos? Eu quero orar neste início de tarde. Prazer em ver a família. Que alegria ver vocês. Eu quero orar no início dessa tarde com alguém, com pai de família, com mãe, com cônjuges, que queira nesta manhã pedir a bênção de Deus pelo seu lar, pelos seus filhos. Pedir a bênção e proteção de Deus e começar a pensar o que eu tenho que tirar do meu lar, o que eu preciso. Eu não falei nada para o Tony. Eu recebi ontem uma encomenda. E quando eu abri a encomenda, alguém havia me pedido para levar para o Brasil. E na encomenda vinha uma caixa linda, escrita Harry Potter. A hora que eu abri, que deve custar caro, uns 8, 10, uns 7, 8 objetos que dava para identificar bem como sendo alguma coisa de origem pagã. E eu vinha para a igreja. E eu havia conversado sobre isso com esse amigo. E eu pensei em levar para a pessoa e dizer: acabe com isso. Mas eu resolvi não levar. E vou dizer para essa pessoa que eu arrebentei tudo, rasguei tudo
e joguei em 4 lixos diferentes para ninguém poder pegar as pontas e depois usar novamente. Você tem alguma coisa em casa que te vem à mente? Não? Deus vai mostrar para você. Você tem alguma coisa em seu celular que você precisa deletar? Que só você sabe com o seu código de acesso? Que precisa deletar? É hora de fazer isso. Você não vai fazer agora porque estamos na igreja, mas se você fizer na sua mente, Deus aceita. Enquanto o grupo canta Eu Quero Ser um Vaso Novo. Sabe o que é vaso novo? É aquele que o oleiro faz e que não Satanás molda. É aquele que o oleiro faz. Eu quero orar com alguém que está aqui, que queira nesse entardecer vir aqui à frente comigo, enquanto ele é cantado, e dizer: se porventura existe uma casta de demônios lá em casa, que eles saiam antes que eu chegue. Antes que eu chegue do culto, que eles saiam. Que o sangue de Jesus tem poder. E você, meu amigo, minha amiga, querido irmão, me dá um pouquinho mais de volume, por favor. Você não precisa ter medo. Satanás é o inimigo vencido. Ele tenta te amedrontar e a mim, mas ele é vencido. Eu quero orar agora com quem quer perdoar, vencer e extirpar. E me perdoem, porque enquanto eu estou falando, me vem à mente, a minha Bíblia foi arrebatada para algum lugar. Me vem à mente esse texto que eu preciso ler agora. Não é por uma coincidência que Deus coloca na minha mente um texto que eu não havia pensado antes do sermão. Abra sua Bíblia e leia comigo lá no início, em Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 1, olha só para esse momento de oração e consagração. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, derribares, destruíres, arruinares, também para edificares e plantares. Toda obra de reavivamento e reforma exige a destruição de alguma coisa. Toda obra de reavivamento e reforma exige a destruição de alguma coisa. Eu ponho-te hoje, agora, neste momento, eu te ponho diante das nações, e a sua nação é a sua casa. Eu te coloco para que você arranque, derribe, destrua, arruines, e no lugar edifiques e plantes. Eu te coloco agora para que você comece a destruir alguma coisa da sua vida, para arruinar, para estipar, para tirar, e no lugar edificar e plantar. Enquanto o grupo está cantando, se você quer arrancar alguma coisa da sua vida, quer extirpar, quer arruinar, quer tirar, e no lugar, com a bênção de Deus, agora às 13 horas da tarde, edificar e plantar, eu vou estar aqui orando por você. E enquanto eles cantam, vem aqui à frente para orar comigo e quebre as forças do mal. Quando você se levanta, você vence Satanás. Você diz de que lado você está. Não tenha vergonha. Eu estou orando por você.
amado, querido e bom Deus. Muito obrigado pela bênção de nos levantarmos diante de Ti. Eu estou aqui ao lado com meu primo querido, a Bruna, e os meninos, aonde estiverem agora, recebam as suas bênçãos. Aonde estiver a Agnes, nossos filhos, netinhos, família, recebam as tuas bênçãos. Aonde estiverem os nossos queridos que aqui representamos, recebam as tuas bênçãos. E nesse momento, ó Pai, nós oramos e suplicamos humildemente que perdoe os nossos pecados. Que nada impeça nesse momento ouvires a nossa voz e a oração que individualmente elevamos a Ti agora, suplicando a bênção do perdão, a bênção da restauração, a bênção de um coração transformado, de palavras transformadas, de atitudes transformadas. Aqui estão jovens queridos, estão vivendo a fase mais bela da vida. Queiras abençoá-los. Em Tuas mãos, os queridos jovens que aqui estão, que passam por lutas muito grandes. Eles são dinamitados todos os dias por tentações muito fortes. E os jovens que aqui estão são de Jesus, pertencem a Jesus. As famílias que aqui estão, as crianças, os adultos, nós que aqui estamos, somos Jesus, pertencemos a Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Os amigos que nos assistem, aonde estiverem, recebam a bênção de Deus. E suplicamos, ó Pai, nesse momento, que este coração que a Ti apresentamos agora, dele seja tirada a nódoa do pecado. Tire aquele vício, aqueles vícios que nós não conseguimos vencer. Tire da nossa vida. Nos leve lá em casa, nos lugares que precisamos ir e tirar do guarda-roupa, tirar do armário, tirar da cozinha, tirar de lugares escondidos algumas coisas que precisamos queimar, que precisamos jogar fora. Onde tem sido o motivo para que castas de demônios estejam em casa, que suplicamos agora, sejam repreendidos pelo sangue de Jesus. Os lares que aqui estão, as famílias que aqui estão, libertas em Teu nome, pelo Teu grande amor, e ouvirmos a voz de Deus através do Espírito Santo nesta hora dizer: eu aceito a sua vida, eu aceito a sua entrega, eu te perdoo, eu aceito e te dou forças para você perdoar. Tire a mágoa, bom Deus. Há pessoas que estão há muito tempo sem falar com pessoas da família, com pessoas íntimas do lar, com irmãos, com pais, com tios, com primos, avós. Não conversam mais. Vizinhos resolveram romper. Isso não leva a nada, só traz dor. E Satanás tem lugar. Quebre as barreiras e una as famílias novamente. Una as famílias que aqui estão. Pelo Teu amor, una os casais. E salve os nossos filhos. Salve as nossas crianças, os nossos babies. E esta igreja, o pastor Rodrigo, a pastora, os líderes da igreja e todos nós, nesta tarde que nos levantamos, quebrando as forças do mal e fazendo um estrago no reino das trevas, nos reconsagramos em Tuas mãos e suplicamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos olhe com muito amor e nos dê a bênção do perdão, a bênção da paz, a bênção do mais puro e verdadeiro amor e a bênção de todos estarmos prontos quando Jesus voltar, pois em Seu nome suplicamos agora e para sempre. Amém. Amém. Abrace quem está do seu lado. Deseje as bênçãos de Deus, o amor e a paz de Jesus. Que Deus a todos abençoe. Uma feliz tarde de sábado. Que Deus abençoe.